No dia 17 de julho do ano de 2017, vivenciei uma situação extremamente marcante e peculiar. Na época, eu exercia a profissão de médico, o que me colocava frequentemente diante de desafios e situações de pressão, mas nada se comparava ao que estava prestes a acontecer naquela data. Meu nome é Juan José Lopes Martínez, e eu me encontrava em pleno exercício da minha função em um hospital, imerso em meus afazeres cotidianos. Naquela manhã, eu estava acomodado diante de uma mesa, cercado por 2 telas de computador que me auxiliavam na execução de minhas tarefas. De repente, sem nenhum aviso prévio, uma sensação inesperada tomou conta de mim. Meu braço esquerdo perdeu completamente a força e se desprendeu da mesa, pendendo inerte ao lado do meu corpo. Logo após, percebi que minha perna esquerda também cedia, deixando-me em uma situação de fragilidade e vulnerabilidade que eu raramente havia experimentado. Com a mente acelerada por anos de treinamento e experiência, rapidamente comecei a juntar os sintomas que meu corpo apresentava. Um fluxo incontrolável de saliva começou a escapar pelo canto da minha boca, um sinal que não pude ignorar. Utilizando minha mão direita, que ainda atendia os meus comandos, limpei a comissura labial e confirmei minhas suspeitas. Estava, sem dúvida, enfrentando um evento cerebrovascular, popularmente conhecido como derrame. Curiosamente, em meio a essa tempestade de emoções e sensações, uma calma sobrenatural se apoderou de mim. Essa serenidade não apenas me surpreendeu, mas também me permitiu pensar claramente sobre como deveria proceder para buscar ajuda sem causar alarde. Eu estava consciente de que, em um ambiente hospitalar, a notícia de um médico sofrendo um acidente vascular poderia gerar pânico e confusão. Com uma lucidez que até então me era desconhecida, elaborei um plano para me retirar discretamente do local. Segurando o pulso esquerdo com a mão direita, consegui ocultar a paralisia ao enfiar a mão afetada no bolso do jaleco. Ao me levantar, fiz uso de pequenos passos, compensando a perda significativa de força na perna esquerda, que estimava ter reduzido em 90% sua capacidade. A minha sorte era que a minha mesa se encontrava próxima a uma escada, o que me proporcionava uma rota de fuga estratégica, longe dos olhares preocupados dos meus colegas. Com movimentos cautelosos e mantendo meu olhar fixo na direção oposta à deles, iniciei minha jornada em direção à saída, cada passo calculado para evitar qualquer suspeita sobre minha condição. Após percorrer aproximadamente 50 a 60 metros, uma distância que parecia interminável dadas as circunstâncias, cheguei à escadaria que me levaria ao nível da rua. Ascender cada degrau representou um desafio ímpar, um teste de resiliência e determinação. Mas, determinado, alcancei a entrada da emergência, o local onde habitualmente acolhíamos aqueles em necessidade urgente de cuidados médicos. Ao adentrar o corredor principal da emergência, uma sensação peculiar e paradoxalmente reconfortante me envolveu. Era como se eu tivesse me reduzido a uma minúscula presença dentro da minha própria cabeça, observando o mundo através dos olhos como se fossem grandes janelas. Tornou-se evidente para mim que eu precisaria conduzir meu corpo de maneira manual, já que o piloto automático havia falhado. Essa experiência, embora assustadora, trouxe à tona uma reflexão profunda sobre a fragilidade da existência humana e a importância da resiliência. A capacidade de enfrentar adversidades com calma e determinação, mesmo quando confrontado com a própria vulnerabilidade, é uma lição que carrego comigo. À medida que navegava por esse desafio, uma verdade se tornou clara. Nossa força não reside apenas na integridade física, mas também na serenidade e clareza com que enfrentamos as tempestades da vida. Naquele momento, minha obsessão era conseguir me manter alinhado ao eixo central do corredor. Concentrei todas as minhas forças nessa tarefa, mas a cada passo que eu dava, era inevitável. Desviava-me ligeiramente para a esquerda, repetidas vezes, até que me via encostado à parede. Era intrigante como, naquele corredor habitualmente frenético do setor de emergências, onde o vai-vem de pessoas é constante, surpreendentemente ninguém passou por mim durante essa minha luta solitária, exceto no instante em que alcancei a parede e avistei uma colega da equipe de limpeza se aproximando. Ela me conhecia bem, e eu, antecipando a possibilidade de ela perceber minha condição, virei o rosto, tentando ocultar o que eu acreditava ser uma evidente paralisia facial. Ela me cumprimentou com um caloroso "Bom dia, doutor", mas eu, incapaz de articular uma resposta verbal, apenas acenei com a cabeça, temendo confirmar minhas suspeitas de que minha fala estava comprometida por uma disartria significativa.
uma condição comum após um acidente vascular cerebral, onde a articulação das palavras se torna tão desafiadora quanto a de alguém embriagado. Após esse breve encontro, segui em frente e, finalmente, consegui chegar à porta do primeiro consultório médico disponível. Ao entrar, deparei-me com um colega, um médico de renome com mais de 3 décadas de experiência. Bastou um olhar para ele perceber que algo estava muito errado. "O que aconteceu?" perguntou ele, visivelmente preocupado, me conduzindo até uma maca para que eu me sentasse. Foi nesse momento que ouvi minha própria voz pela primeira vez, desde o início do episódio, e confirmei o que temia. Minha fala estava seriamente afetada. Meu colega, percebendo minha ansiedade, tentou me tranquilizar, mesmo diante do nervosismo que tomava conta dele. Ele me segurou pelo braço esquerdo, me ajudou a levantar e me guiou até a área onde as camas estavam localizadas, a uns 25 metros de distância do consultório. Ao chegarmos, ele solicitou uma cama para mim, mas diante da resposta de que todas estavam ocupadas naquele momento, não hesitou em insistir, demonstrando uma determinação inabalável. Enquanto esperávamos por uma solução, ele me posicionou diante de uma poltrona, segurou meus braços firmemente e me instruiu a me deixar cair suavemente, garantindo que me seguraria. Sentei-me então na poltrona, aguardando a disponibilidade de uma cama. Aproveitando esse momento de pausa, com o celular em mãos, graças à destreza do meu braço direito, que milagrosamente não fora afetado pelo episódio, liguei para minha esposa, que atendeu prontamente. Ela percebeu de imediato que algo estava errado, dado o curto intervalo desde nossa última conversa, cerca de 1 hora antes. "O que aconteceu?" indagou ela, com uma preocupação evidente em sua voz. Com dificuldade, consegui informá-la sobre o meu estado. "Acidente vascular cerebral, estou na emergência." E com essas palavras, guardei o celular de volta no bolso, imerso em um turbilhão de emoções. Naquele instante decisivo, fui agraciado com a presença de 2 colegas médicos que se juntaram ao primeiro que me assistia. Os 3, agora reunidos à minha frente, começaram a discutir o meu estado com uma seriedade palpável. O pioneiro entre eles, apontando detalhadamente com seu dedo, explicava as minhas condições, enumerando os sintomas como a paralisia facial e a discrepância na comissura dos meus lábios. Foi nesse contexto que uma realização me atingiu de maneira profunda. A sensação incômoda que o gesto de apontar provocava em mim, algo que eu mesmo, inadvertidamente, já havia replicado em outras ocasiões para ilustrar quadros clínicos a colegas. Esse insight me levou a refletir sobre a importância de uma abordagem mais empática na comunicação médica, especialmente em momentos de vulnerabilidade do paciente. Enquanto eles continuavam a deliberar sobre minha condição, decidi intervir, buscando acalmá-los com a garantia de que, de alguma forma, eu superaria aquela situação adversa. Para minha surpresa, ao ouvir minha própria voz, percebi que minha fala estava clara, sem os indícios de disartria que temia anteriormente. No entanto, algo estava amiss. Apesar da minha tentativa de comunicação, parecia que minhas palavras não eram ouvidas, como se eu estivesse falando para o vazio. Repeti minha mensagem, apenas para me confrontar novamente com a desconcertante realidade de que, apesar da clareza da minha voz, ela não alcançava meus colegas. Foi nesse momento que, impulsionado pelo conhecimento médico que carrego, questionei a realidade da minha existência física. Virando-me ligeiramente para a esquerda, confrontei-me com a visão do meu próprio corpo, ao meu lado, enquanto eu, de alguma forma, me encontrava deslocado dele. A entidade que tentava comunicar-se com meus colegas era, por falta de um termo melhor, minha alma. Isso me levou a uma compreensão mais profunda da separação entre corpo e espírito, e da limitação das nossas percepções físicas. Consciente de que apenas através da verbalização física eu poderia ser ouvido, esforcei-me para reintegrar-me ao meu corpo. Essa tentativa, contudo, revelou-se um desafio quando, ao tentar falar, meu corpo apenas reproduzia um som inarticulado, característico do que na medicina chamamos de sinal do fumador de cachimbo, um indicativo de gravidade em casos de acidente vascular cerebral. Diante dessa constatação, minha mente, ou melhor, minha consciência, afastou-se novamente do corpo físico, mergulhando em um estado de reflexão sobre a natureza imaterial da existência. Neste estado, não é a consciência cognitiva que predomina, mas sim uma consciência mais profunda e intuitiva,
capaz de processar informações com uma velocidade e clareza que desafia a compreensão convencional. Com essa percepção aguçada, confrontei a possibilidade de estar diante de um AVC hemorrágico, o que me colocaria diante de um tempo limitado. No entanto, ao invés de desespero, fui envolvido por uma paz indescritível, uma serenidade tão profunda que palavras falham em capturar sua essência. Apesar dessa tranquilidade, uma parte de mim resistia à ideia de partir, consciente das muitas tarefas e objetivos que ainda desejava realizar, das conferências a serem ministradas e dos livros a serem escritos. Nesse dilema entre aceitar um possível fim e o desejo de continuar minha jornada, experienciei um momento de clareza transcendental. Ao meu lado direito, percebi a presença de um ser luminoso, cuja aparência e aura sugeriam uma sabedoria e paz profundas. Esse ser comunicou-se comigo através de uma série de imagens que representavam momentos significativos da minha vida, mostrando-me que, apesar da gravidade dos desafios enfrentados, nada era mais importante do que as experiências vividas e as lições aprendidas. Ao mesmo tempo, uma energia poderosa emanava de trás de mim, reforçando a sensação de estar envolto em um manto de proteção e compreensão. Essa experiência, embora difícil de descrever, reafirmou minha determinação de lutar pela minha saúde e bem-estar, reconhecendo a importância de cada momento vivido e o impacto que ainda poderia gerar no mundo. Quando senti aquela energia envolver-me, uma voz emanou daquela entidade luminosa, pronunciando apenas 2 palavras: "Você decide". Ao ouvir essa simples frase, uma onda de certeza absoluta e inquestionável me atingiu, revelando que o poder da escolha estava inteiramente nas minhas mãos, e que qualquer decisão tomada naquele instante definiria o meu destino. Essa revelação foi um lembrete profundo de nossa verdadeira essência, que somos, acima de tudo, seres de luz, espíritos imortais habitando temporariamente em corpos físicos, dotados de um poder esquecido ao encarnarmos neste plano terreno. Esse esquecimento de nossa origem divina muitas vezes nos faz crer que a existência se resume apenas às experiências mundanas e que o fim da vida terrena significa o fim de tudo. Porém, através da minha jornada fora do corpo, compreendi que a morte não é o término, mas uma transição para outra dimensão da existência. Confrontado com a escolha de permanecer ou partir, e munido daquela certeza inabalável, decidi afirmar minha vontade de continuar vivendo, mas não de qualquer maneira. Exigia um retorno com saúde plena. Neste momento, meus colegas de trabalho, percebendo minha determinação, apoiaram-me fisicamente, conduzindo-me à cama que acabara de ser disponibilizada a poucos metros de distância. Enquanto me aproximava do leito, 2 neurologistas, já informadas sobre meu estado, juntaram-se a nós, exibindo uma urgência profissional em iniciar a avaliação. Uma delas, com gestos assertivos, solicitou minha transferência imediata para a cama para começar os exames. Diante da cama, uma dúvida me ocorreu, reflexo da minha condição peculiar entre a consciência física e espiritual. Deveria eu despir-me para o exame ou não? A interação com meu colega, que me reassegurou sobre a recuperação da minha fala, foi um momento de revelação. Ao perceber que minha capacidade de movimento e fala haviam sido restauradas, procedi a me preparar para o exame por conta própria, despir-me e deitar-me na cama, pronto para a avaliação. A neurologista, dedicando toda a sua expertise e atenção no exame, concluiu com surpresa que não havia evidências de que eu tivesse sofrido um evento vascular cerebral há apenas 20 minutos. Seus olhares trocados com os demais médicos presentes refletiam uma mistura de incredulidade e admiração. O médico que me atendeu inicialmente tomou a palavra, reiterando os sintomas que haviam sido observados por todos, confirmando a gravidade da minha situação inicial. Diante dos fatos apresentados, a neurologista expressou um dilema. Baseando-se apenas no meu estado atual, ela me diria para voltar para casa, pois parecia que nada havia acontecido. No entanto, as circunstâncias exigiam uma investigação mais aprofundada, resultando na minha internação para uma série de exames abrangentes. Durante minha estadia no hospital, submeti-me a um leque de procedimentos diagnósticos, desde tomografias até ressonância magnética, buscando vestígios do suposto evento vascular. Ao final, os resultados foram unânimes. Não havia qualquer indício físico do episódio que eu havia vivenciado. Esta conclusão apenas reforçou minha convicção na dimensão espiritual da nossa existência e na capacidade de influenciar nosso estado físico através do espírito. Esta experiência transcendental
serviu como um catalisador para minhas reflexões sobre a dualidade entre consciência e consciência, alma e mente, temas que já povoavam meus pensamentos e pesquisas há anos. A jornada inesperada fora do meu corpo não apenas me proporcionou uma prova viva da interconexão entre o físico e o espiritual, mas também reafirmou minha crença na capacidade do ser humano de transcender as limitações materiais, relembrando-nos do nosso poder inato, tantas vezes esquecido ao nos embrenharmos na aventura da vida terrena. Ao refletir sobre a minha quase partida deste mundo, sinto uma gratidão imensa ao universo. Naquele limiar entre a vida e a morte, tive a honra de presenciar uma entidade de luz, um ser de pura energia e benevolência, cuja presença à minha direita foi tão marcante quanto a sensação de outra presença, que, embora não visível, fez-se sentir de maneira intensa atrás de mim. Esta experiência não se estendeu ao ponto de me encontrar com entes queridos já falecidos, como relatam alguns que passaram por experiências semelhantes, mas trouxe um entendimento cristalino sobre a distinção entre consciência e consciência, revelando que, enquanto o corpo repousa ou deixa de existir, a consciência permanece, habitando um plano que transcende a matéria. Essa compreensão de que somos essencialmente seres de luz, espirituais, habitando temporariamente em casulos físicos, desencadeou em mim uma reflexão profunda sobre o verdadeiro significado da existência. Durante meus anos dedicados à investigação dos estados expandidos da consciência, observei que é possível, sim, conectar-se com a alma de alguém que já realizou a passagem para o outro lado, confirmando a continuidade da vida após a morte. A oportunidade de trabalhar com pais que enfrentaram a dor inimaginável de perder um filho me permitiu vislumbrar a complexidade do luto. Eles, ao conseguirem estabelecer contato com seus filhos no plano espiritual, confirmaram a continuidade da existência desses seres queridos, embora a ausência física permaneça como uma ferida aberta, um vazio que jamais será preenchido no âmbito material. Esta experiência reveladora também me ensinou sobre a reciprocidade dos sentimentos. Lembro-me vividamente de quando, ainda recuperando-me na cama do hospital, minha esposa conseguiu se aproximar, transbordando em lágrimas e desespero. A intensidade de sua dor não apenas me atingiu em cheio, mas estabeleceu um ciclo de emoção compartilhada, onde cada onda de tristeza que eu sentia e refletia de volta para ela ampliava nosso sofrimento mútuo. Isso me fez compreender em um nível mais profundo a natureza compartilhada do luto e a importância de processar a perda material, mesmo quando se tem a certeza da continuidade espiritual do ser amado. Além disso, a conversa com um pai que, após anos de dor, encontrou a paz, trouxe-me uma nova perspectiva sobre o luto e a conexão espiritual. Ele me fez questionar como os entes queridos que partiram prefeririam nos ver, mergulhados na dor ou buscando a felicidade. Esta reflexão reforçou em mim a crença de que o amor e o perdão são as verdadeiras essências da vida, ensinamentos que devemos lembrar e praticar diariamente. Tornou-se claro para mim que somos, em essência, seres espirituais vivendo uma experiência humana, dotados de uma capacidade ilimitada de amar e perdoar, habilidades muitas vezes esquecidas diante das adversidades da vida física. E, embora a morte do corpo físico seja uma realidade inegável, ela não representa o fim, mas uma transição para uma nova forma de existência. Esta jornada me ensinou que viver verdadeiramente significa recordar e praticar nosso amor incondicional e nossa capacidade de perdão, não apenas para com os outros, mas, primordialmente, para conosco mesmos. É no amor próprio e no auto-perdão que encontramos a chave para liberar o pleno potencial de nossa essência espiritual. Portanto, deixo aqui um convite para uma reflexão íntima. Quando foi a última vez que você se olhou no espelho e reconheceu sinceramente o amor por si mesmo? Que esta minha partilha possa servir de inspiração para que cada um de nós reconheça e celebre a magnífica luz interior que possuímos, aprendendo a viver, a amar e, acima de tudo, a perdoar, como verdadeiros seres de luz que somos, em nossa jornada terrena.